capítulo 1, verso 12. Estamos numa série Renovo na Batalha. Diga assim: renovo na batalha. Para ser renovado, Deus me dá uma batalha. Você falou e nem ouviu o que você falou, né? Você falou e nem viu o que você falou. Para ser renovado, Deus tem que te dar uma batalha. A maior batalha dos nossos dias não é uma guerra armada. A maior batalha que está acontecendo agora está acontecendo no coração. O nosso coração está nesse momento em guerra. Há uma guerra entre duas identidades. Eu não vou poder pregar tudo, mas uma introdução a gente vai poder caminhar aqui. E eu queria que você abrisse sua Bíblia. Vamos começar por aqui. Diga assim comigo: o poder. Bota para mim aqui na tela. Diga assim: o poder da paternidade. Mais uma vez, diga: o poder da paternidade. Pastor, eu não entendo como que paternidade tem um poder. O maior poder está na paternidade. João capítulo 1, verso 12. Você encontrou? Dá um amém, dá um glória. Bem pouco amém. Não encontrou? Vou dizer de novo: quem encontrou, dá um glória a Deus. Se você não encontrou e está mentindo, Deus vai pegar você. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos que o receberam, quantos aqui receberam Jesus como Salvador? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O maior poder não está em fazer coisas. O maior poder está em saber quem você representa. Perceba uma coisa: a quem recebeu Jesus como Salvador. Quando você recebe Jesus, não é para que você seja um evangélico melhor, não é para que você seja um crente melhor. Esse poder é um poder que te transforma. Diga assim: o poder que transforma em filho. Quer dizer que você não consegue ser filho de Deus por tua causa. Com teu esforço você não consegue. Você precisa contar com um poder. Dentro do homem tem um poder maligno. O poder da queda. O homem se distanciou de Deus. A queda é Gênesis 3. Tem que levantar um pouquinho o meu fundo musical, por favor, fique bem atento aí. Não durma, bem atento. Um pouquinho mais baixo agora. Isso, tem que ficar ligado. Então vamos lá, diga assim: um poder em se transformar filho. Muitas pessoas podem vir à igreja e nunca terem se transformado em filho. Eles são evangélicos, eles são religiosos, mas nunca se tornaram filhos. Há uma força maligna dentro do homem. Que força é essa? Uma antiga identidade. Há uma força dentro do ser humano. Há um poder maligno que tira o homem de perto de Deus. Por isso que Deus nos dá um poder para quebrar o poder. Como é que você quebra poder? Com outro poder. Quer dizer que há enfermidades que você não é curado. Não é por falta de oração, não é por falta de jejum, é porque não há o poder da paternidade operando em você. Há um poder da miséria. A pessoa não prospera por quê? Porque há um poder de miséria. E a miséria não é um sentimento, nem uma emoção, é um espírito. E a pessoa não consegue prosperar porque há um poder dentro da pessoa que é quebrado com o poder. Então, a todos que receberam e creram, diga assim: receber e crer. Você crê nisso? Você crê nisso? É necessário que você creia. Há um poder na paternidade. A falta da paternidade, escuta, presta atenção. O que está acontecendo no mundo nesse momento, o que está acontecendo agora nas nações, não é falta de recurso, não é falta de governo, é falta de paternidade. A paternidade, ela influencia, ela acaba afetando a construção da identidade. A falta da paternidade afeta a construção da identidade e também afeta a sociedade. Tem algumas pesquisas, tem para mim aí algumas pesquisas, coloca a primeira. Tem tantas, mas vamos ver aqui. Cresce o número de famílias que preferem ter pets do que filhos. Famílias não querem mais filhos, porque ter filho é uma responsabilidade. Eles casam e querem ter uma vida para si. E a pessoa acredita que é melhor ter um gato, um cachorro. E eu amo bicho, viu? Eu tenho muito bicho na minha casa. Muitos animais. Muitos. Tem vários nomes que eu dou para eles. Eles combinam com alguma pessoa, eu dou o nome para o bichinho de acordo com a pessoa.
É o que eu faço. É o que eu faço. Eu tinha um galo esse dia que chamava Josué. Eu falei para o Josué, botei o nome do meu galo Josué. Ele canta assim. Ele cantava numas horas que não era para cantar. Mas que tá lá o Josué. Ele canta. Daí o Josué, botei no Josué, né? Eu tenho lá meus bichinhos. O que eu estou falando aqui é que nós estamos com medo de assumir responsabilidades. Saber que Deus é seu pai é importante, mas saber que você é filho, e todo filho tem uma missão. Vou dizer de novo: todo filho tem uma missão. Todo filho tem uma responsabilidade. Coloca outra pesquisa para nós. Cresce o número de bebês registrados sem o nome do pai. Quando vai registrar a criança, de cada 4 que nasce, uma não vai ter o nome do pai. Lá no registro, na hora, quem é o pai? Não tem. Isso vai afetar essa criança, seja homem ou mulher. A falta da paternidade vai afetar a construção da identidade. Logo não se tem um pai, logo não se tem destino, logo não se tem visão. Logo não se tem confiança, amparo. Porque ainda que essa mãe faça um bom trabalho, e as mulheres fazem, mas elas não conseguem fazer a missão do homem. Tem mais uma reportagem aí? Por que muitos homens não querem ser pais? Olha aí, os homens têm um orgulho agora. Porque ser pai dá trabalho. Ter uma esposa dá trabalho, né, irmão? Não dá? Ah, você não, você é muito santo. É só minha que dá trabalho? Ter uma esposa de Deus dá trabalho. Ter qualquer... não, tem gente que é assim, ó. Eu estou querendo o jardim, mas não trabalho pelo jardim. O jardim custa. Ter uma esposa de Deus dá trabalho. O pastor Ismael está assim, ó. Vladimir também. Por quê, querido? Porque homens não querem esse compromisso com a casa. Há uma ideia de liberdade. Então se diz que no Brasil o homem amadurece aos 45 anos. Que tristeza. É um adolescente de 140 quilos jogando videogame durante 8 horas por dia, inventando saídas. Eu preciso jogar bola, eu preciso isso, aquilo. Na verdade são vícios da criança, porque precisa do seio materno. Existe hoje na terra uma cultura distorcida sobre a paternidade. Diga assim: a falta da paternidade. Perceba que a falta da paternidade, eu estava olhando no Japão, mais de 25 mil pessoas se suicidam por ano. Há um jardim, há um parque no Japão que as pessoas vão para se matar. Mais da metade desses que se suicidam são homens. Trabalham cerca de 80 horas por semana, cansados, sobrecarregados, tristes. Pessoas que não têm vida, só trabalham. Acaba chegando no ápice do esgotamento e vão e acabam se suicidando. A falta da paternidade implica na identidade. Por isso que você precisa entender os níveis da paternidade. Diga assim: os níveis. Coloca para mim de volta aqui o poder da paternidade. Diga assim: os níveis da paternidade. Diga assim: nível 1, paternidade biológica. Quem é seu pai biológico? Pastor, eu nem conheci ele. Está lá na certidão, mas eu não conheço. Pastor, eu tive, mas muito ausente. O que acontece é que a paternidade, você pode ter tido um pai, mas talvez esse pai foi ausente. Talvez esse pai não afetou a sua vida. Quer dizer que a falta da paternidade vai gerar orfandade. O que é o contrário da paternidade? Orfandade. O órfão não é o que perdeu o pai. O órfão é aquele que viveu numa casa disfuncional. Ele tem um pai, mas é disfuncional, é agressivo. É um pai passivo, é um pai calado, é um pai que não fortalece, é um pai que não deu destino, é um pai que só trabalhou. A paternidade biológica. Nós temos também a paternidade espiritual. A paternidade espiritual é quando um homem de Deus carrega uma unção para a sua vida. A paternidade espiritual é quando Paulo está dizendo a Timóteo e a Tito: eu vos gerei no Evangelho. É quando um líder tem uma palavra para você e afeta a sua vida espiritual. É quando um homem de Deus carrega um manto, uma unção, e essa unção ela toca a sua vida. Paternidade espiritual é uma coisa tão poderosa, e o diabo tem distorcido isso na igreja.
Porque alguns passaram por paternidades abusivas. Isso gerou uma marca, uma ferida. O fato é que precisamos de pais espirituais, homens de Deus focados, e quando olham para nós, esses pais, eles conseguem ver o nosso potencial. Diga assim comigo: um verdadeiro pai espiritual desafia. A característica de um pai espiritual não é falar o que você gostaria de ouvir, mas é desafiar você. É não ver o que está bom, é ver o que está faltando. Não é cobrar, não, é posicionar. E há um terceiro nível, que é a paternidade espiritual, no sentido de celestial. Diga assim: paternidade física, paternidade espiritual e paternidade celestial. É Deus como pai. Ninguém toma o lugar de Deus como pai na sua vida. Não pode um homem querer ser maior do que Deus na sua vida. Deus é uma paternidade eterna. Não, mas se eu tenho Deus, eu não preciso de um pai espiritual. Como não? A Bíblia nos carrega vários ensinamentos. Teria Josué se não tivesse Moisés? Diga para mim: teria Josué se não tivesse Moisés? Teria Davi se não tivesse Samuel? Oi? Teria ou não? Teria. Quer dizer que paternidade espiritual é um princípio bíblico. Entender, se eu não tenho uma paternidade espiritual, pastor, todo pastor é pai? Não. Só é pai quem tem pai. Não pode ser pai quem nunca teve um pai. O fato é que nós temos hoje no Brasil uma dificuldade com essa visão. E aí você vai ver vídeos, pessoas machucadas com a igreja, pessoas que passaram por paternidades abusivas. Mas existe uma paternidade saudável, e Deus está restaurando isso no Brasil. Você está comigo? E o poder aqui de João 1,12 não é fazer coisas. O poder de Deus não é para você girar e pular. O poder de Deus é para te transformar num filho de Deus. Esse poder, quando vem sobre você, esse dunamis, essa unção de poder, quebra estruturas. Primeira coisa que esse poder destrói: a velha identidade. Quem você era, você não é mais. Quem você foi, você deixou no passado. Esse poder transforma você. Você está afim de receber esse poder de Deus? Colossenses 1,13, bota para nós rapidamente na tela. Colossenses 1,13. Olha o que vai dizer o texto: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou. Diga assim: nos transportou. Vamos de novo: nos transportou para o reino do seu Filho amado. Como é que é? Há um poder em ser filho de Deus. Os homens ficam aí procurando como ser teletransportado. Vai estar na Bíblia. Ele nos transladou, Ele nos transportou. Você não está mais em trevas. Filhos não vivem em trevas. Trevas aqui fala de alienação. A pessoa canta sobre paternidade, ela até lê livros de paternidade, ela até acha que conhece paternidade, mas não conhece. No fim, é um órfão. Por quê? O que vai curar a orfandade é o poder da verdadeira paternidade. Aprenda uma coisa: Ele nos transportou. Diga assim comigo: o ambiente mudou. Então também mudou o comportamento. Porque o filho tem um comportamento de filho. O filho não tem um comportamento de um escravo. Lembra que falamos isso naquele último domingo? O filho fica na casa, o escravo não fica na casa. Filhos permanecem, escravos não. Quer dizer que Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba, o reino não é feito de evangélicos. O reino é constituído de filhos amados. Só filhos? Só filhos amados. Não é só ser filho, é ser amado. Há um poder quando Ele nos transportou. O ambiente está mudando. Diga assim comigo: o ambiente muda o comportamento. O seu comportamento flui da sua identidade. Se você acredita que você é um Zé Ninguém, o seu comportamento é de um Zé Ninguém. Se você acredita que você é um fracassado, seu comportamento é de um fracassado. Se você acredita que você é um pobre, seu comportamento será de um pobre. Aprenda que seu comportamento flui da sua identidade. Pastor, eu não consigo me comportar como um filho. Há momentos que eu tenho medo, momentos que eu tenho uma tristeza dentro de mim.
Há momentos que eu me sinto sozinho. Deus é pai dos outros e não meu pai. Ou talvez Deus não é o meu pai porque eu fiz muita coisa errada. Aprenda, Deus é pai. Agora, você precisa desfrutar da paternidade de Deus. Se eu sair daqui agora e olhar para um mendigo ali na rua, Deus é pai dele, mas ele não está andando como filho. Diga assim: o segredo é andar, é se comportar como um filho. Diz uma pessoa do seu lado: se comporte como um filho. Aprenda isso. Percebe uma coisa? Mudou o ambiente, é um modelo paterno que está mudando. Coloca para nós na tela Mateus 3,17. Você está animado com a palavra hoje? Amém? Mateus 3,17. Olha o que diz Mateus 3,17. O começo da missão de um filho. Por isso que não é ser filho não é falar da boca para fora. Ser filho é aceitar a vontade do Pai para você. E a vontade do Pai não é a sua vontade. Agora você está dando uma risadinha. A vontade dele te moe. A vontade dele te arranca de uma vidinha que você tinha projetado. Uma pessoa me disse: por que o senhor é pastor? Só porque deu tudo errado. Eu sou pastor porque deu tudo errado. Ninguém está aqui porque deu tudo certo. Ou você está aqui porque deu tudo certo? Oi? Nós estaríamos em Las Vegas jogando nos cassinos. Bem doido. Nós estamos aqui porque deu tudo errado. E graças a Deus que deu tudo errado. Porque depois começou a dar tudo certo, eu continuei com ele. Mateus 3,17. E uma voz do céu disse: este é o meu. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? E quando Deus fala com você, Ele fala como? Esse é meu servinho amado. Esse é o meu escravinho amado. Aprenda a tratar com Deus. Não basta conhecer Deus, tem que conhecer o Pai. Jesus não tinha curado um enfermo. Jesus não tinha libertado um endemoniado ainda. Ele não tinha ressuscitado um morto. E o Pai está dizendo o que para ele? Meu filho. 400 anos houve um silêncio na terra. De Malaquias 4 até Mateus, 400 anos Deus não falou. O período interbíblico havia silêncio. Diga assim comigo: meu Pai quebra o silêncio. Isso não desceu na sua mente? 400 anos Deus não fala. Eu vou falar de novo ali, então tudo. Ei, olha para mim aqui. 400 anos Deus não falava. E quando Ele resolveu falar, Ele abriu a boca para dizer: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que revelação de amor. Deus não apareceu lá com um cajado na mão, dizendo: vou matar todo mundo aqui, seus endemoniados. Não. A voz bradou sobre o filho. Isso você precisa entender. Deus quebra o silêncio. 400 anos sem falar. Ele poderia falar sobre o pecado, Ele poderia falar sobre a negligência, mas Ele resolveu dar uma revelação de amor. Esse é o meu filho. O que Ele fez para ser filho? O que Ele fez para ser filho? Ele era filho, Ele não fez. Naqueles dias, escute, havia um espírito de orfandade que estava sobre a religião. E a religião naqueles dias dizia que você tinha que fazer para ser. A maior mentira do diabo é que você precisa fazer algo primeiro para ser depois. Isso é uma mentira do diabo. Há pessoas que fazem algo para Deus para ter um relacionamento com Deus. E quando você faz algo para Deus para ter um relacionamento com Deus, você vive triste. O seu serviço, ele tem que olhar, focar o relacionamento. Diga assim comigo: o meu serviço precisa focar o relacionamento. Jesus recebeu uma missão do Pai, sim ou não? Ele recebeu um serviço, mas o serviço não era tão importante quanto o relacionamento. Quer dizer que o relacionamento me leva à paternidade e não o serviço. Há pessoas que servem, mas não como filhos. O filho, quando serve, ele não está focado no trabalho, ele está focado no relacionamento. Este é o meu filho.
Pastor Bill Johnson vai dizer que é como se Deus colocasse Jesus nos ombros. Já vi um pai, eu fazia isso com a Zoe quando era pequena. Botava nos meus ombros e levantava assim ela no telhado e dizia: filha, arruma lá o que está estragado. E ela ficava toda feliz assim no meu ombro. É como se o pai tivesse colocado o filho nos ombros e levantasse o filho para que ele pudesse ver além do seu futuro. Pelo amor de Deus, Pai, que essa palavra possa ativar o espírito dos filhos. Se você estava olhando muito para baixo para os problemas, o Pai colocou você nos ombros e levantou você. E desse lugar você consegue ver além da situação, além da dificuldade, além da circunstância. Você consegue ver o seu futuro. Eu não estou vendo nada, porque é escravo. Filhos são colocados nos ombros do Pai. Jesus não estava vendo a cruz, não estava vendo as traições, não estava vendo a dor que ele passaria. Ele estava contemplando o seu futuro. Filhos têm futuro, órfãos vivem do passado. Pastor, mas eu não sou um órfão, eu tive um pai biológico. Mas talvez você teve um modelo paterno errado. Anote isso, qual é o seu modelo paterno? Jesus foi criado por um padrasto. José foi um bom pai para Jesus, mas ele precisa da paternidade espiritual, entendendo essa paternidade eterna de Deus. Nesse momento ativou a missão. Aonde sua identidade é revelada? Na presença do Pai. Por isso que escravos, escute, todo escravo é um órfão. Naqueles dias a orfandade estava sobre a religião. Religiosos estavam atacando, diga assim comigo, filhos da religião, atacando os filhos da promessa. Eles falavam bem de Jesus. O que eles diziam? Comilão, beberrão, amigo de pecadores, Beuzebu. Você percebe que são filhos da religião atacando os filhos da promessa? Quando você descobriu a sua identidade? Quanto mais você for atacado na sua identidade, mais é sinal que sua identidade se fortaleceu. Quando alguém fala mal do que você está fazendo, quando alguém ataca você em quem você é sinal que a sua identidade espiritual está ativa. Diga assim comigo: o ataque contra a minha identidade. Sabe aquela pessoa que vai dizer: você vai querer fazer isso? Você vai. Só que me falta você achar que você pode fazer isso. Às vezes os inimigos não falam para você, mas falam para os outros. Filhos da religião atacando os filhos da promessa. Essa igreja recebeu já muito ataque. Essa igreja, fomos atacados desde o começo. Pessoas caíam, eram libertas. Pessoas recebiam curas poderosas e ainda recebem para a glória de Deus. Última sexta-feira uma mulher deixou ali a sua bengala, tinha um câncer na bacia, foi curada, saiu andando, foi embora. E sabe o que falavam de nós? Esse pastor é bruxo. Tinha um eletricista aqui na igreja e uma unção muito forte vinha sobre nós, e as pessoas tremiam. E aí disseram: o fulano botou um fio desencapado na mão do pastor. E quando o pastor, olhe bem o que o povo diz, olha o que a gente tem que passar. O pastor encosta e tem um choque. O inspetor bugiganga. Já disseram N coisas. Esse pastor é maçom. Um dia eu estava aqui pregando, acho que eu fiz assim. Aí a pessoa me mandou até a foto. Tá vendo? O pastor está fazendo assim. Tá, mas assim é rock and roll, irmão. Não tem problema. Toda vez que alguém atacar você e dizer você não é porque você está se tornando. Deixa que, pelo amor de Deus. Estão falando por aí de você, né? Estão dizendo que você está se achando, né? Estão falando agora que começou a ir na igreja, começou a prosperar, está crescendo no trabalho. Deus está dizendo para você: estão atacando quem você é, porque você está se tornando. Tem problema. Então, Mateus 3,17 é um código espiritual. Esse é o meu filho. Vai começar uma missão com essa certeza. Diga assim comigo: o poder das palavras de um pai. Pais, pais e mães, escutem isso. Pais que estão aqui, cuidado o que você fala para os seus filhos. Vou dizer de novo: pais que estão aqui no ápice da ira, da indignação, cuidado o que você diz. Preguiçoso, boca aberta, não faz nada direito. Os primeiros falsos profetas da sua vida são seus pais.
E há palavras que entraram. Lembra de Provérbios 18, 21? O poder da morte e da vida estão na língua. A palavra de um pai sobre o filho tem muito poder. Muito poder. Você vai ver nas Sagradas Escrituras, Benjamim está nascendo, sua mãe vai chamá-lo de Benoni, filho da dor, mas o pai lhe dá o nome, filho da minha destra. É como um leão que despedaça, o lobo que despedaça. Quer dizer que o pai tem um poder de influência sobre a vida de um filho. Vou te explicar como é que eu vejo as palavras no mundo espiritual. Posso compartilhar isso com você? Não vou compartilhar, você está muito fora. Posso compartilhar sim ou não? Como que funciona no mundo espiritual? Vou te mostrar. Nós estávamos aqui adorando, amém? Sai grandes blocos do mundo espiritual. São blocos, não tem forma. São blocos. E quando você começa a adorar, você é como um artesão. E as palavras vão dando forma aos milagres, às portas, às liberações. Se você para de declarar, a obra fica incompleta. Por isso que a palavra fé vem da palavra emuná, que vem da palavra emun, que nos leva a artesão. Pessoas que têm fé, elas começam a formar as coisas. Entra na sua casa e diz assim: é o inferno. Logo, logo vai ter um demônio lá. Que casa ruim. Vai ficar mais ruim. Cuidado, pai, que libera a palavra sobre os filhos. Tome cuidado. Muito cuidado. Eu conheço filhos que viveram a vida amaldiçoada por conta da palavra de um pai. Então você que é pai e mãe, cuidado com as palavras que você libera, mesmo havendo um erro, mesmo havendo uma falha. Agora, quando Deus fala com o filho, Ele está afirmando. Diga assim comigo: palavras de afirmação. Você está comigo nisso? Então quando o pai está liberando essa palavra, ele está afirmando o filho. Palavras de afirmação são poderosas. Por quê? Primeira coisa, uma palavra de afirmação ativa a autoestima. O que é autoestima? É a visão correta de si mesmo. Não chamaram Jesus de comilão e beberrão? Isso afetou ele? Porque antes da palavra contrária, havia uma palavra genuína vinda do Pai. Você está comigo nisso? Autoestima, irmão. O que tem a ver autoestima com a fé? Tudo. Tem gente que se sente miserável. Ele até tem fé, tanta fé que vai empobrecer, que empobrece. Ele até tem fé, uma dor. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu estou sentindo de novo uma dor, e essa dor é uma doença. Eu falei: cara, para com isso. Coloca a tua fé na cura e não na doença. Há pessoas que não têm autoestima. Uma baixa autoestima é quando alguém se sente inferior, inadequado. Palavras de afirmação. Há dias que nós precisamos de uma palavra de afirmação, e muitos de nós não tivemos isso. Muitos de nós. Tem dias que eu vejo que muitos filhos não tiveram essa palavra, e eles buscam afirmação, porque a afirmação nos posiciona, ativa a autoestima, gera confiança. Há pessoas que não confiam, não acreditam em si, não conseguem confiar no outro. Não consigo confiar. Por quê? Porque não tiveram palavras de afirmação. Outra questão é o valor. Diga assim comigo: saber o meu real valor abre portas. O seu valor está no que você faz? Está em quem você é. Por quê? Porque a paternidade não vem do serviço, vem do relacionamento. O valor de cada pessoa. Você tem um valor. O valor aqui são qualidades, são habilidades. A palavra de afirmação ativa habilidades. Jesus curava fazendo muito esforço. Oi? Quando ele ia curar um enfermo, ele tinha que ficar 4 horas dizendo: cura, pai, é isso? Quer dizer que ele gerava o sobrenatural, porque ele era filho. Pessoas que querem ouvir a voz de Deus audivelmente, querem andar no sobrenatural. É pecado querer ver cura, é pecado querer ver pessoas levantando a cadeira de roda, é pecado querer ver cego ver, surdo ouvir. Não, você tem que desejar o sobrenatural, tem que querer. É filho de um leão, mas nasceu uma jaguatirica. Cadê as listras do pai? Quer dizer que a nossa essência, lembra que eu falei para você, Gálatas 4, Ele mandou ao nosso espírito, o espírito do seu filho que clama: Abba Pai. Abba Pai não é paizinho, Abba Pai é fonte sustentadora. Diga assim comigo: a fonte de origem
determina o curso. Jesus tem uma missão para realizar, e teve problema, sim ou não? E ele terminou a missão dele. Você tem uma missão para realizar, você tem coisas para construir, você tem coisas, pelo amor de Deus, até que alguém pegue, eu não vou parar de dizer. Você tem uma missão para realizar, você tem algo para concluir, e porque você é filho, você vai permanecer e vai concluir. Diga assim comigo: meu pai tem um percurso de vitória. Deixa ele botar você no ombro e levantar. Tá vendo, filho? Além dos gigantes tem uma terra, além das lutas tem uma grande vitória. Eu não estou vendo nada. A orfandade nos deixa alienado nas trevas. Tivemos uma paternidade biológica. O problema é o modelo paterno, a forma, um pai abusivo, um pai distante, um pai calado, um pai que só trabalhou achando que o melhor era trabalhar, um pai que não viveu seus sonhos, gerou frustração para os seus filhos, um pai que não desbravou um caminho, agora tem um medo que o filho também venha falhar. Herdamos medos e muitas coisas. A palavra de afirmação nos capacita a enfrentar desafios. Tem pessoas que dizem assim: eu vou começar, no primeiro problema, desiste. A palavra de afirmação também nos ajuda a lidar com as emoções. Há pessoas descontroladas. Você tem lidado com alguém descontrolado? Eu tenho lidado com pastores descontrolados. Depois vocês cortam essa parte. Nossa, só entre nós, os pastores estão doidinhos, os caras estão tudo doido. Sabe por quê? Eles acreditam que são filhos e merecem por meio do seu trabalho. Então eles trabalham e não produzem nada. Quando o filho trabalha, ele não trabalha na condição de escravo, ele trabalha na presença do pai. E aí quando você trabalha, as horas não são pesadas, são prazerosas. São coisas assim que você ama fazer. Não é um peso ir para o Forte House, não é um peso vir para a igreja mais cedo, não é um peso estar aqui. Quando se torna pesado algo para você, é porque o órfão dentro de você se acostumou a reclamar. Diga assim: a linguagem do órfão é reclamar. Quando você vê alguém reclamando, orfandade, distorção da paternidade. Órfãos não avançam porque não querem o seu lugar, que é o lugar dos outros. João 14, não temos tempo, mas que pena. Pega que eu vou te dizer. João 14, Jesus disse: eu vim preparar um lugar. João 14, Jesus diz: eu vim preparar um lugar. Escuta isso. Filhos preparam lugares, órfãos querem roubar os lugares. Diga assim: filhos preparam lugares. Se você for um filho de Deus, comece a preparar um lugar. Não é um lugar para você, é um lugar para outras pessoas. Quando que o seu lugar se apresenta para você? Quando você ajuda alguém a encontrar o seu lugar. Por isso que filhos e filhas que estão aqui, vocês têm uma missão: encontrar o seu lugar, ajudando pessoas a encontrar também cada um no seu lugar. E eu vejo essas esferas, cada esfera ocupada pelos filhos de Deus. Já pensou? Filhos de Deus na política. O seu amém também está muito lindo nessa noite. Filhos de Deus no meio da política, já pensou? Um filho de Deus justo, capacitado no meio da política. Filhos de Deus no meio das grandes empresas, dos grandes negócios. Filhos de Deus no meio das artes, dos filmes. Essa é a nossa oração. Órfãos, quando produzem algo, é para roubar o lugar. Filhos amam preparar o lugar. Olha o nosso estado. O que nos falta hoje para o Rio Grande do Sul avançar e parar com essa dor e sofrimento das águas? O Senhor me disse aqui na sexta-feira, nós oramos para que não houvesse catástrofe. Você estava aqui? Deus me deu uma visão de uma serpente se levantando dentro do rio e vindo contra Porto Alegre. E começamos a orar aqui, Deus pegou com a mão dele assim e jogou aquela serpente. Por quê? Falta preparar um lugar. Você tem noção de quantas estátuas para Iemanjá tem na beira do Guaíba? Você tem noção de quantas estátuas consagradas a demônios tem na beira daqueles rios? Eu imagino filhos e filhas de Deus chegando lá e dizendo: aqui quem reina é o Senhor. Se você tiver algum parente lá por Porto Alegre, manda ir lá na beira do rio, levantar as mãos e declarar: quem reina nesse lugar é o Senhor. Proclamamos o reino de Deus na beira daqueles rios. Pastor, o que tem a ver uma estátua? Nada. Não é estátua, é o que ela simboliza.
Filhos preparam um lugar, órfãos roubam um lugar. Quando você vê alguém interessado pelo lugar do outro, o que está levando essa pessoa a desejar o lugar do outro é a orfandade. Então, dentro desse entendimento, a forma como os pais se comunicam é poderosa, gera um impacto muito grande. Você está comigo aqui, meu irmão? Você está comigo realmente? Então esse órfão que é ensinado a pensar como escravo, diga assim, um órfão que é ensinado a pensar como escravo. Ele conhece Deus, mas não conhece o Pai. Você está comigo? Então, dentro desse entendimento da paternidade, a paternidade vem do relacionamento e não do serviço. E o nosso serviço só tem sentido se ele visa o relacionamento. Muitos pastores cansam da igreja, estão tomando remédios controlados, estão buscando outras profissões, porque ser pastor não é profissão, ser pastor é vocação. Não é bom, viu? Não. Nenhuma coisa que você vai fazer que faça sentido é boa. Dói, te leva a sofrer. Os pastores, eu tenho alguns com quem eu converso, eles saem dos seminários. Um saiu agora esses dias, plantou uma igreja, 2 anos abandonou. Depressivo, ansioso, tomando acho que uns 4 tipos de remédio. Por quê? Porque a realidade é dura. Os dias são difíceis. Filhos conseguem se manter na presença do Pai com muita batalha, e é árduo o trabalho. A gente acha que ser filho de Deus é deitar na sombra e Deus vai vindo com o coco fresco. Já pensou aquele coco? Meu irmão, pensa agora, aquela porçãozinha de camarão. Você pensou? Eu pensei. Vamos voltar. Tem como desver? Voltamos. Sai que amanhã tem frio, amanhã tem quentão. Amanhã tem pinhão na chapa. Pinhão na chapa. Ei, irmão, presta atenção aqui. Já pensou, a pessoa diz assim, eu sou filho de Deus, agora Deus é obrigado a me abençoar. É isso? Eu sou filho de Deus. O que Deus dá a seus filhos? Uma missão. O que Deus deu a Jesus? Uma missão, a sua vontade. Então, dentro desse momento, eu quero que você preste muita atenção. Esses filhos da religião, eles amam competir. Naqueles dias Jesus pregava e eles diziam assim, esse não é filho da Maria lá? A gente conhece os irmãos dele. Órfãos vivem depreciando os outros. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar a mão. Você conhece? Você em algum momento já depreciou alguém? Já teve inveja de alguém? Só que quem é cristão de verdade mesmo vai levantar a mão. Isso, o resto é tudo mentiroso. Eu nunca, que nunca. Aquela orfandade vem dentro de você. Você estudou com o cara, eu passei por isso. Eu estudei com o cara. Nós ia junto para a escola. Encontrei ele anos depois, ele estava anos-luz na minha frente. Bonito, com cabelo, rico. E eu era só um missionário. E o diabo vai na veia, né? O diabo foi e jogou uma seta em mim e disse, olha ele e olha você. E eu, por um momento, já deu aqueles 3 minutos de bobeira que você deu ouvido para o diabo? E eu dei ouvido para o diabo, comecei a ficar triste. De repente o Senhor me fez lembrar, você tem o que ele não tem. Ele pode ter tudo isso, mas você tem uma unção e uma missão que eu te dei. E ele estava perto de mim, não sabia como falar. Ele disse assim, eu tenho meu irmão doente. Meu irmão tem uma doença terminal, e eu não acredito em Deus, mas eu vejo que você se tornou um homem de fé. Eu queria te levar na minha casa para orar pelo meu irmão. Você está me ouvindo? Deus sabe o que você carrega. Deus sabe coisas sobre você que você não imagina. Não inveja o lugar dos outros, irmão. Não inveja o lugar de ninguém. Uma pessoa me perguntou, o senhor quer o lugar de quem aqui? Eu de ninguém. Meu papel é te ajudar a chegar no seu lugar. Esse é o papel de um pai, celebrar o lugar do filho. Ele cresceu, ela avançou, glória a Deus por isso. Não cobice o lugar de ninguém. Não cobice o carro, a casa, nada. Esse órfão vive competindo, e às vezes gerando essa animosidade, olhando para os outros, cobiçando o lugar dos outros. Vive competindo, é hipersensível. Conhece alguém milindrim? Vai sair dizendo que o louvor demorou 1h30, amanhã vai falar mal. E que Deus pegue você para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmão? Hipersensível. A palavra foi para mim, alguém contou para o pastor. Sabe aquela pessoa que ela é hipersensível, tudo fere,
tudo ofende, tudo machuca, tudo vai machucando. Você lembra que os religiosos disseram: olha, dura essa palavra. Foi um monte de gente embora. Algumas palavras dadas pelo líder são duras. Quem ama você não vai passar a mão na sua cabeça. Quem ama você vai querer ajudar você a ser transformado. Então são hipersensíveis, vivem se ferindo, não aceitam limites. Deus diz: para, não vou parar. Deus diz: chega, não. Vivem quebrando princípios, vivem profundamente a carência. Conhece alguém carente, irmão? Casa descasa. Já viu gente assim? Toda hora está casando. Um dia eu achei que a moça ia casar, mas apareceu com outro, depois veio com outro. Vive achando pretendente. Ela está naquele texto assim: vinde a mim, não lançarei fora. Pega. Isso revela o quê? Carência. Uma vez o irmão me disse: o senhor não me ligou na semana, mas eu vou te ligar para quê? O senhor não me mandou um bom dia, aquela mensagenzinha do sol? Irmão, não. Que eu dou para você no domingo e te alimenta a semana inteira, e você nem às vezes falta tempo de digerir tudo. Agora tem gente que é carente, é hipercarente, é hipersensível. Pessoas assim vivem casando, descasando. Pior, ela casou, mas vive dizendo o quê? Vou embora. Vou embora, vou embora. Se tiver uma mãe e um pai, então, que tem pai que é carentão, fica dizendo: tá bem aí, se der ruim vem para casa. Se der algum BO, mas como que é casamento e não vai dar BO, meu irmão? Se é casamento vai dar BO, se é casamento vai dar ruim. Amém, irmão? Quero casar para que a minha vida endireite. Casamento é lugar que você aprende a sofrer. Glória a Deus, irmão. Tá boa a tua escola? Amém? É o encontro de duas vontades. Alguém vai ter que sair morto daquele quarto. E para que tudo vá bem, homem, obedece que dura. Diz: tá bom, amor, você está certa. Você é mulher sábia. Claro, irmão. Pessoas que vivem dizendo assim: vou desistir, vou parar, vou embora. Carente, órfão. Órfão, vive dizendo que vai abandonar o barco. Vive dizendo que é melhor, antes não tivesse casado. A pessoa botou na cabeça que vai sair dali, vai arrumar um outro melhor. Vai arrumar nada, vai arrumar problema para você. Fica ali, permanece, faz dar certo e transforma esse ambiente. Você está comigo, irmão? Então esse órfão tem marcas. Vamos começar a aterrissar agora. Malaquias 4:5. Vamos terminar por aqui. Malaquias 4:5. Olha o que vai dizer a palavra: e vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e venha ferir a terra com maldição. Qual é a maior maldição que está sobre a terra? A falta da paternidade. A falta da paternidade gera um impedimento do crescimento. Deus está dizendo: nos últimos dias, antes do retorno de Jesus, vai haver uma restauração na paternidade. Coração dos pais aos... Quer dizer que os corações estão como? Distantes. Os corações estão longe. Aquele homem que é o marido de Sunamita. O filho morreu no campo, ele ficou trabalhando e mandou a mulher ir atrás da resolução do problema. Pais que só trabalham, mas não têm um olhar para casa. Homens atarefados, mulheres atarefadas, aquela demanda pesada e acaba se perdendo. Aprenda uma coisa: você precisa ser muito, muito maduro. Maturidade é reflexo da paternidade. Pessoas dizem assim: eu estou com muita demanda. A primeira coisa que ela para, a obra de Deus. Eu preciso diminuir o meu ritmo ministerial. Não, porque dentro do seu chamado você encontra resultado. O seu chamado vai respaldar a sua vida. Aquilo que você fizer sem desistir do chamado, o chamado respalda você. Deus está dizendo: o profeta Elias. Quem é Elias? Um pai. Sabe aquele momento que Elias sentou e pediu para morrer? Você lembra disso? Lembra que Elias sentou e pediu para morrer? O profeta Elias está ali triste. Ali não é burnout, é falta de paternidade. E ele diz: eu não sou melhor que os meus pais.
A orfandade entrou nele. Tanto que ele tem medo de uma mulher. Ele matou 850 profetas de Baal, mas fugiu de Jezabel. É um homem fragilizado pela falta da paternidade. E Deus levanta Elias para ser um pai espiritual. Pais espirituais são levantados por Deus. Não é quando alguém bate no peito e diz: eu sou um pai espiritual. Não. Pais espirituais são forjados, são moldados, são esticados. Um dia eu estava orando num lugar, estava em 40 dias de jejum, eu e a pastora Raquel, e Deus nos visitou, dentro de um quarto. Eu estava fazendo um trabalho missionário num outro estado, dormindo num sótão, e Deus nos visitou, e Deus disse assim: eu vou dar muitos filhos para vocês. Na hora a gente achou que era filho físico, pensei: nossa, vou ter logo 12 filhos. Glória a Deus. E ele disse: para que você não saia fazendo filho, são filhos espirituais. Eu não resolvi ser um pai. Se dependesse de mim, confesso, não teria aceitado. Mas como é um encargo dado por Deus, plantar igrejas, pastorear pessoas, líderes de outros estados, outras nações, e nós pastoreamos. Sabe, ser pai é um chamado. Elias é uma paternidade espiritual que vai despertar Eliseu. Eliseu tinha uma missão e um chamado antes de Elias. Estava fazendo o quê? Arando com os bois. Até que Elias chegou e lançou a capa. Diga assim: o manto. Cada pai espiritual tem um manto. O manto não é a roupa. O manto é tecido pelas lutas que ele passou, pelas batalhas que ele venceu e pelos processos que enfrentou. Andar com uma paternidade espiritual, preste atenção. Andar debaixo de uma unção com a paternidade espiritual é identificação de propósito. Você olha para o seu pastor e diz: eu me identifico. Eu quero esta unção, eu quero esta chama. Aquilo que está sobre você afeta você. Aí tem pastores por aí que estão no 5º casamento. Aí a igreja está debaixo de um manto de confusão. Aí começa um divórcio. O pastor vai estar na 6ª mulher. É um Salomão, vive casando e descasando. Aí o pastor, ele não tem um casamento alinhado, adequado. Aquilo começa a ser transferido para a igreja. Preste atenção debaixo, pastor, mas a cobertura tem o poder de influenciar, com certeza. O manto que você segue determina o seu destino. Quando você segue um manto, pastor, o que esse manto faz por mim? Toda a promessa que está sobre o líder está sobre aqueles que estão com o líder. Vou dizer de novo: Deus dá promessa aos pais. Ele está dando promessas para você. Levantamos nessa casa um fundamento que aqui não existia. E você acha que foi fácil? Verdadeiros pais enfrentam retaliação, enfrentam muitas decepções. Você sabe quanta gente nos traiu aqui? Gente que dizia: paizão, eu vou até o fim. Primeiro a trair. Não, agora vai ser para sempre. Agora eu encontrei meu lar. Quantas traições, quantas pessoas nos traíram, tentaram nos roubar, quantas pessoas tentaram nos defamar, quantas pessoas, inúmeras. E isso nunca alterou quem nós somos. Falo isso e compartilho para você entender o teor da situação. Paternidade espiritual é forjada por Deus. Elias está dizendo para Eliseu: se você me vir, quando cair o manto, diga assim, quando um pai sobe, os filhos recebem a capa. Você está entendendo? Igrejas precisam ajudar seus pais. E tem igrejas que diminuem o pastor. Coitado do pastor, o cara vem com uma roupinha nova, irmão. A igreja vai dizer: aquele tênis é o que estou pagando. Aqui não, graças a Deus. Aqui não. Amém? Aqui não. Tem igrejas por aí. Eu falei com um pastor esses dias. Falei: cara, você está um maltrapilho, cara. Por que você está se vestindo assim? Não posso. O que a igreja vai dizer? Mas como assim, irmão? Há igrejas que diminuem. Quanto mais miserável é o pastor, melhor. Passa o pastor aquela fubica. O cara vem para a igreja com o cheiro do óleo Shell aquele. Esses dias uma pessoa me deu uma cheirada e disse: caro. Falei: caro, 3.000. Ganhei um perfume de 3.000 reais de um filho espiritual que me mandou lá da Europa o perfume, só para dar na cara do capeta.
pessoa veio dar uma cafungada no pescoço. Caro. Caro. Filhos honram o pai, órfãos desonram. Passa por cima e nem um boa noite. Tem gente que às vezes parece uma vaca braba, já viu? Diga assim: a honra atrai o manto. Você tem que entender isso. Pastor, mas eu achei que era só ir para a igreja. Não é ter um pastor, é dizer: esse é o meu pastor, esse é o meu líder. Nos falta hoje na igreja brasileira isso. Não é status, irmão. Não é o pastor querer vender um curso para você melhorar de vida. É um pastor que mergulha na palavra. Um pastor que não lê e não estuda. Como é que a igreja dele é? Nécia, imatura. Um pastor que para de crescer, a igreja começa a definhar. Um pastor que para de buscar os segredos da palavra. Tem muitos pastores que não têm tempo de leitura. Não tem tempo. Eles não conseguem. Há um momento que o homem de Deus precisa mergulhar na palavra. Isso ajuda a moldar a igreja. Essa paternidade, ela não é uma coisa de idolatria, irmão. Aprenda isso. Diga assim: verdadeiros filhos caminham através dos tempos do lado do seu pai. Você fez plano de ficar nessa igreja quanto tempo? Ai, pastor, acho que só mais um ano. Vai embora agora. Ajuda nós. Amém, irmão? Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque essa casa não pode ser uma casa de evangélicos. Já tem evangélico que chega, já tem crente que chega. Nós precisamos ser uma casa de filhos e filhas do Senhor. Verdadeiros filhos cobrem o pai. Filhos cobrem. Órfãos expõem. Começam a expor a fragilidade. Por isso que muita gente não está pronta para ver. Você vai ver o homem e a unção, e vai ter que discernir o que é o homem, o que é a unção. Há pessoas que não estão prontas para ver o homem, porque é um homem. Mesmo sendo uma liderança, é um homem. Verdadeiros filhos cobrem. Você lembra de Cã, o filho de Noé? Lembra? Qual foi o erro dele? Expôs a nudez do seu pai. Cuidado você que expõe pastores. Cuidado você que fala mal de pessoas que caíram no ministério. Tome cuidado. Nossa palavra nessa casa não é para derrubar ninguém. Essa palavra aqui é para restaurar pessoas. Aqui nessa igreja recebi vários pastores já me perguntando sobre isso. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu vivo? Como é que eu desenvolvo isso? É fácil? Não, é dor. A paternidade causa uma dor do crescimento. Você vai começar a se alinhar a um modelo paterno de Deus. E a nossa igreja respira essa cultura. Quer dizer que o espírito de Elias, perceba uma coisa: não haverá avivamento sem restauração da paternidade. Vou dizer de novo: não vai haver avivamento sem a paternidade. É o que está dizendo: para que eu não venha ferir a terra antes da vinda do Senhor, um grande avivamento, amém? Como virá um grande avivamento? Restaurando a paternidade. Por isso que é complicado. Há pessoas que dizem assim: eu não acredito mais em cobertura espiritual, eu não acredito mais no pastoreamento, eu não acredito mais na igreja. Esse espírito de orfandade está tomando lugares. Inclusive há pastores órfãos querendo pregar para a igreja a paternidade. Há pastores que vivem a orfandade constante. E um órfão não pode ser pai. Quando um órfão ocupa um lugar de pai, ele oprime. Ele não aceita que ninguém cresça, que ninguém evolua. Ele não celebra ninguém. Um verdadeiro pai, ele está sempre esticando. Quantos aqui vieram para cá e mudaram de casa? Você morava numa casa antes e mora numa casa melhor agora. Pode levantar a mão sem medo, cara, não tenha medo. Não paguei nada para você levantar a mão, certo? Oi? Quantos aqui viviam uma vida da desgrameira mesmo? Pastor, eu era bicho ruim e estou mudando com a graça de Deus essa igreja. Está vendo? O que acontece nessa casa? Há um preço pago por uma paternidade. Simples. Você tá, pastor, mas peraí, eu não consigo ver um pastor como um pai. Irmão, isso não é uma regra. Isso é um princípio. Identificar o que está sobre essa pessoa. Eliseu entendeu o que estava sobre Elias e disse: eu quero porção dobrada. Diga assim comigo: a herança. De novo, a herança é dos filhos. Nosso time pode subir.
A herança é do vizinho? A herança é para o amigo? A herança é para um servo? Só tem herança quem tem pai. Sem pai, sem herança. Gálatas 4, estudamos esse texto domingo, não no último, naquele anterior. Gálatas 4 diz que enquanto o herdeiro não crescer, não amadurecer, é escravo. Quer dizer que você que está aqui, que é filho dessa casa, que se, pastor, eu tenho esse DNA em mim, você tem direito a uma herança? A herança dessa casa, a visão desta casa, aquilo que Deus nos confiou, não é para parar em mim ou na pastora Raquel, é para ser derramado sobre filhos e filhas. Há uma palavra sobre nós, que nós seríamos aqueles que nossas tochas acenderíamos o fogo e lançaríamos esse fogo às nações. Essa é a nossa promessa. Eu não venho de 4 ou 5 casamentos, eu venho de 28 anos vai fazendo sofrimento do casamento, casado e feliz. E eu digo isso para você que é casadinho agora, faz um mês, I love you baby. Depois I love you baby vai aumentar, porque você vai estar cheio da glória de Deus. E aquela mulher vai vir com umas coisas, você vai fazer que nem Matrix. E você vai dizer assim para ela: eu continuo vendo Jesus em você. Você passa por isso, né, Igor? Você passa por isso, né, José? Todo mundo passa. Às vezes a gente está que nem o Nil. Mas sabe uma graça? Romanos 8:18. Coloca para nós na tela. Fique em pé nessa noite. Romanos 8:18. Presta atenção nesse texto. 8:16. Romanos 8:16. Eu gosto que é rápido no telão. Isso. Romanos 8:18. Coloca para nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação A terra não precisa de mais evangélicos. A terra não precisa de mais crentes se reunindo no domingo. O que o Brasil precisa que os filhos se manifestem. Qual é a imagem que está moldando sua identidade? Alguns têm uma imagem de uma paternidade distante, de um pai abusivo, de um pai triste. Faltavam as coisas na mesa. Às vezes a religiosidade impregnou sua casa. Eu queria que você abrisse mão dessa imagem errada. E hoje Ele vai quebrar o silêncio dizendo: meu filho amado. A criação anseia. O que é a criação? Há coisas na terra que estão presas. Há um nível de riqueza que quem vai destravar são os filhos de Deus. Há um nível na tecnologia no mundo que quem vai destravar são os filhos de Deus. Há um nível de crescimento econômico na política, independente da esfera. Quem irá liberar esse crescimento é os filhos de Deus. E para isso vão se manifestar os filhos. Manifestar é revelar o Pai. Então manifeste o Pai. Manifeste dentro de você o Espírito do Filho. Traga para fora a verdadeira imagem do Filho. Sim, o silêncio será quebrado. 400 anos de silêncio foi quebrado pela palavra do Pai.